Olá a todos, bem-vindos ao projeto de videoaulas Entendendo o Sistema Imunológico, especialmente idealizado para acadêmicos da área da saúde. Na terceira aula do módulo de Imunologia Básica, cujo link está descrito aqui na superfície do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha, conhecemos a estrutura e a função dos anticorpos, bem como antígenos. Hoje vamos aplicar esses conhecimentos aqui nesse nosso velho esquema que trata dos componentes do sistema imunológico ativando o processo inflamatório agudo. Só dando uma revisadinha muito rápida, nas outras aulas vimos a atividade das células teciduais do sistema imunológico ativando o processo inflamatório, principalmente macrófagos e mastócitos. Quando são ativados pelos seus receptores de superfície, que reconhecem o patógeno, produzem citocinas pró-inflamatórias, como TNF, interleucina 1 e interleucina 6, e no caso dos mastócitos liberam histamina, que terão uma atividade local, aumentando a dilatação da microvasculatura vascular, aumentando a permeabilidade desses vasos sanguíneos, o que favorece a saída das células de dentro do vaso para o tecido e também aumentando as moléculas de adesão do endotélio vascular. Mas antes dessas células saírem, sabemos que existe o extravasamento plasmático. Esse extravasamento plasmático carrega proteínas do sistema imunológico, além de proteínas da cascata de coagulação e proteínas da cascata de cininas. Aqui temos citadas 3 grupos importantes de proteínas, não são somente estas. Temos também a participação das células dendríticas, muito importante a participação das dendríticas, reconhecendo os patógenos e a partir disso se tornando ativadas, migrando via linfáticos para os linfonodos regionais ou para os órgãos linfóides regionais, estimulando linfócitos T a produzirem uma resposta imunológica, que interagem com linfócitos B e fazem com que eles produzam os anticorpos. Esses anticorpos têm várias funções nesse contexto, mas principalmente combatendo esses patógenos, favorecendo o combate desses patógenos, direta ou indiretamente. Quais são essas atividades? Vamos dar uma revisadinha aqui. Sabemos que os anticorpos, então, são proteínas produzidas pelos linfócitos B, que têm a atividade de se ligar ao patógeno, favorecendo a sua fagocitose. Também ativam o sistema complemento pela via clássica. Neutralizam patógenos, principalmente vírus, impedindo que eles entrem dentro das células e também neutralizam toxinas como o veneno de cobra. Favorecem a citotoxicidade celular dependendo do anticorpo. E também depuram imunocomplexos circulantes. São algumas das funções que vimos na aula passada. Nessa aula número 4 do módulo de Imunologia Básica, temos como objetivo compreender o processo de ativação das vias clássicas alternativa e MBL do sistema complemento. Sou Maristela, professora de Imunologia Básica e Imunologia Clínica há 23 anos. Alguns conceitos que temos que ter em mente sobre o sistema complemento. O sistema complemento é composto de 35 proteínas da imunidade natural, faz parte da imunidade natural do nosso sistema imunológico. Essas proteínas estão presentes no soro e na membrana das nossas células, de todas as nossas células. As proteínas presentes no soro são proteínas chamadas de efetoras, mas também temos proteínas regulatórias da ativação do sistema complemento de maneira irregular na superfície das nossas células, o que é muito comum. As proteínas da membrana são receptores do sistema complemento e também proteínas regulatórias da ativação inadequada dessas cascatas sobre as nossas células, causando danos e lise às nossas células. Os componentes do soro, eles funcionam como uma cascata de proteases que se ativam de maneira enzimática. Então, esses componentes sorológicos, que fazem parte exatamente são componentes chamados efetores, eles são basicamente enzimas inativas, zimogênios. A partir do momento da ativação do primeiro componente dessa cascata, os outros serão ativados de forma enzimática sequencialmente. Veremos no contexto a seguir. 90% dos componentes do sistema complemento são produzidos nos hepatócitos. Podemos considerar então hepatócitos, o fígado, como um órgão do sistema imunológico. Brincadeirinha.
E macrófagos também são células do sistema imunológico que produzem muitos componentes do sistema complemento, principalmente em locais onde o plasma não tem acesso. Com relação à nomenclatura, alguns conceitos, algumas coisas que precisamos saber, que precisamos realmente decorar para poder entender na sequência a ativação das cascatas do sistema complemento. Os componentes do sistema complemento são definidos com a letra C maiúscula, seguido de número 1 a 9. C maiúscula, hein, pessoal? C1, C2, C3 até C9. Além disso, alguns componentes exclusivos da via alternativa são denominados de fatores, esquematizados pela letra F, simplificados pela letra F. Fator B e fator D, fundamentalmente, são componentes exclusivos da via alternativa do sistema complemento. Todos eles presentes no plasma, hein, pessoal? Tanto de C1 a C9 como os fatores. O primeiro componente da via das lectinas, ou via MBL, é denominado de MBL-MASP e ele é análogo a C1. O que quer dizer isso? Ele é muito parecido estruturalmente com o C1, que é o primeiro componente da via clássica do sistema complemento. As vias clássicas e lectina, MBL, divergem da via alternativa até a ativação de C5. Essas duas vias clássicas e de lectina, elas são quase que idênticas. 90% da cascata de ativação dessas duas vias é muito semelhante. Elas divergem somente no início do processo de ativação. Até C5, elas são idênticas. A partir disso, elas desembocam para a chamada via comum. Tanto a clássica alternativa e a MBL divergem até C5, quando as três desembocam numa via comum, que é idêntica nas três sequências da cascata de ativação. A partir da ativação dos componentes plasmáticos, né, que estão presentes no plasma sob forma enzimática, né, os imogênios, o resultado será um componente maior, sempre representado com a letra Bzinho, e outro componente menor representada pela letra Azinho. Então, eu falei para vocês que a ativação é enzimática. A partir do momento que o primeiro componente se transforma numa enzima, ele cliva o segundo componente em dois pedaços. Um menor, chamado de Bzinho, que vai ser caracterizado como Bzinho, B minúsculo, e um maior com B minúsculo e um menor com A minúsculo. Repetindo, maior com B minúsculo e menor com A minúsculo. Então, aqui a gente tem um exemplo, C3b e C3a. Esse vai ser o pedaço maior da clivagem enzimática e esse vai ser o pedaço menor da clivagem enzimática. Iniciando, então, a ativação do sistema complemento pela via clássica. Então, eu representei aqui um tecido. Presente nesse tecido temos aquela bactéria. A gente aumentou um pouquinho aquele esqueminha inicial do segundo slide. Então, dentro do tecido, a partir do extravasamento plasmático, nós temos basicamente todos os componentes do sistema complemento, representado por alguns deles aqui, né, como C3, C4, C2 e C5, e os anticorpos também presentes. Sabemos que as bactérias possuem estruturas antigênicas na sua superfície. E essas estruturas antigênicas possuem epítopos que podem ser reconhecidos por anticorpos que estão solúveis no meu plasma em contato com essa bactéria. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que isso aqui é uma representação esquemática, óbvio, mas tenham em mente e já analisem isso de uma forma bem dinâmica, sabendo que isso aqui é um mar, de plasma, é um plasma aqui, cheio de água, e esses componentes estão todos se movimentando, tanto bactérias como todas as proteínas, estão em movimento constante, isto é, se chocando o tempo inteiro. Então, a partir do momento que uma onda plasmática se choca com a bactéria, ela carrega anticorpos que podem aleatoriamente se ligar a epítopos presentes na superfície dessa bactéria. Não existe um ímã, esses epítopos antigênicos não funcionam como ímãs que atraem o anticorpo, como eu mostrei para vocês aqui. Então, isso aqui é aleatório.
esses componentes estão todos em solúveis, dinâmicos e se chocando o tempo inteiro. Então, anticorpos, a partir do momento que tem uma segunda onda, esse anticorpo pode se ligar a esse epítopo de forma aleatória, reconhecendo esse epítopo, se for específico para ele, e a partir do momento se liga. Quando esses anticorpos se ligam a esses epítopos antigênicos, eles sofrem uma alteração conformacional. Vocês lembram que esses anticorpos são enovelados, são proteínas globulares? A partir do momento que elas se ligam a esses epítopos antigênicos, elas têm esse novelo afrouxado. Quando elas estão solúveis no plasma, elas são novelos bem apertadinhos. A partir do momento que elas se ligam nos epítopos antigênicos, esses novelos se afrouxam, liberando sítios de ligação dos componentes do sistema complemento na porção FC. Nessa porção FC, na parte constante da molécula, aqui existem sítios de ligação que só são acessados a partir do momento que essas moléculas estão em contato com os epítopos antigênicos. Aqui a possibilidade de acesso dos anticorpos é bem reduzida. Essas duas moléculas associadas, reconhecendo epítopos lado a lado, esses dois anticorpos, duas IgGs, provavelmente. A partir do momento que elas se ligam, elas liberam sítios de ativação do primeiro componente do sistema complemento, que é o C1. O C1 é uma molécula bem complexa, diferente das outras moléculas do sistema complemento que eu já coloquei aqui esquematizado para vocês, diluídos no plasma. O C1, ele tem essa carinha aqui mesmo, ele parece uma florzinha. Ele é composto de basicamente 3 partes, C1Q, C1R, basicamente são 2 C1Rs e 2 C1S, são 5 partes, na realidade não 3 partes. A partir do momento da ligação de C1 aos anticorpos, essa molécula também sofrerá uma alteração conformacional, ela se ativará, ela se autoativará, C1 ativará C1R, que ativará C1S, e essa molécula se transformará numa protease, numa serinoprotease, numa enzima, que a partir do momento que entrar em contato com outros 2 componentes do sistema complemento, C2 e C4, que com certeza estarão se chocando com essa estrutura, a partir do momento que ela se transformar numa enzima, essa enzima clivará C2 e C4 em 2 pedaços, um pedaço grande e um pedaço pequeno. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona? Então, o C2, quando se choca com o C1 ativado, o C1 ligado às moléculas de anticorpo, esse C1 solto aqui não está ativado, ele só é ativado quando ele se liga aos anticorpos. Quando esse C2 se choca com essa molécula, ele será clivado em 2 partes, uma parte menor, que é o C2A, e uma parte maior, que é o C2B. Também o C4, que entrar em contato com essa molécula, todo o C4 será clivado numa parte menor, C4A, e numa parte maior, de C4B. As clivagens permanecem até que essas 2 moléculas se associem na superfície do patógeno. Lembrem do seguinte, que todas essas estruturas são muito pequenas proporcionalmente à bactéria. Aqui a gente tem um esquema. Não acontece assim tudo longe da bactéria. Tudo isso acontece muito próximo da membrana da bactéria e essas estruturas ficarão associadas à membrana da bactéria, grudadas literalmente na membrana da bactéria. Então teremos uma associação. C2B ficará grudado na membrana da bactéria e C4B. Sempre as partes maiores ficarão grudadas à bactéria e as partes menores ficarão solúveis no plasma, tendo atividades muito importantes que serão vistas no final da aula. A partir do momento da associação de C2B e C4B com essa estrutura, porque isso aqui já está grudado na célula, por favor, essa estrutura associada é uma enzima chamada de C3 convertase. C2B e C4B é uma C3 convertase. Então, eu retirei aqui o C1 para não ficar tão poluído, ok? Então, C2B mais C4B é uma C3 convertase. O que significa? A
que essa enzima vai clivar todo o C3 que entrar em contato com ela na superfície da bactéria. Como isto aqui, ele o tempo inteiro está se chocando com essa bactéria, com certeza muitos C3 entrarão em contato com essa C3 convertase que foi estruturada na superfície do patógeno. O C3 é o componente do sistema complemento que está em maior concentração de todos os outros, comparado a todos os outros da cascata, maior concentração no plasma, porque é a principal proteína e que está envolvida nas 3 cascatas de ativação. Ela faz parte das 3 cascatas de ativação e ela é muito importante. Então, todo C3 que está em contato com a C3 convertase será clivado em 2 pedaços, C3b e C3a. Como existe muito componente do sistema complemento no plasma, múltiplos C3 serão clivados, diferente do C2 e do C4 que estão em menor concentração. Então, múltiplos C3 serão clivados até que uma parte maior se associe às outras 2 que já estão na superfície do patógeno. Então, teremos a clivagem sucessiva de múltiplos C3. Então, teremos C3b tanto associado a C2b e C4b como solúvel no plasma. Ok? Esse C3b aqui, solúvel no plasma, que não se associou a essa estrutura, ele poderá se ligar a lipopolissacarídeos, principalmente nas bactérias gram-negativas, iniciando a via alternativa do sistema complemento que iremos ver a seguir. Então, o lipopolissacarídeo é uma estrutura que pode se ligar ao C3b e iniciar a via alternativa da cascata do sistema complemento. Vamos voltar à via clássica, por favor. Então, teremos basicamente a associação do C3b nessa estrutura. Porém, antes que isso aconteça, podemos ter uma outra atividade acontecendo concomitantemente, só para vocês terem uma ideia da dinâmica desse processo, não só do processo, né? Não é uma coisa estática e quando acontece sistema complemento, só isso que está acontecendo na superfície da bactéria. O objetivo do sistema imunológico é exterminar todos os patógenos que penetraram no organismo antes que eles se proliferem e acabem se disseminando. Então, o que eu posso ter? Enquanto a cascata do sistema complemento está sendo ativada, eu posso ter uma outra situação acontecendo. Anticorpos reconhecendo outros epítopos antigênicos, basicamente, né, concomitantemente, e as porções FCs desses anticorpos sendo reconhecidas por receptores na superfície de um fagócito, de um monócito macrófago, de um neutrófilo que esteja na região, porque eles também estão participando do contexto de eliminação dos patógenos, já vimos isso. Então, esse macrófago pode estar presente nessa região e encaixar aleatoriamente o seu receptor para a porção FC de imunoglobulina, de anticorpo, e esse processo ativa a internalização dessa bactéria pela fagocitose, formando um fagolisossomo no interior desse patógeno que vai resultar na destruição dessa bactéria. E aí, Maristela, e o sistema complemento será interrompido. Se não acontecer esse tipo de processo concomitantemente, se esse fagócito não se aproximar dessa bactéria, não acessar essa bactéria, a cascata do sistema complemento continua. Porém, podemos ter o seguinte: o C3b é uma molécula extremamente opsonizadora também, assim como o anticorpo. A partir do momento que esse C3b for gerado e se associar à superfície da bactéria, esse fagócito também tem receptores para C3b e ele poderá fagocitar essa bactéria não pela associação com o anticorpo, mas sim a associação com o C3b. Então, temos a primeira função de C3b é opsonização. A segunda função de C3b é dar continuidade à cascata de ativação do sistema complemento. Então, quando o C3b se associa a C2b e C4b, ele pode favorecer a fagocitose, mas também pode se transformar
junto com os outros componentes na chamada C5-convertase. Isso aqui se transforma numa enzima chamada de C5-convertase, que cliva C5 em C5A e C5B. A porção maior sempre ficará associada ao complexo já existente, que já está sendo estruturado na superfície da bactéria. É como se formasse uma base. Quando a gente constrói um muro, a gente tem que fazer uma base, normalmente, para que o muro seja levantado. Vocês vão ver o porquê dessa associação com o muro. Então, o C5B ele vai se associar aqui, e a partir do momento da associação desse C5B com essa estrutura, não existe mais a clivagem de nenhum outro componente do sistema complemento. Não existe a formação de nenhuma enzima que vá clivar qualquer outro componente do sistema complemento, ou seja, C6, C7, C8, C9. A partir do momento da inserção de C5 na superfície da bactéria, esse C5 favorece a associação de todos os outros componentes do sistema complemento de forma íntegra. Vamos dar uma olhadinha. Então, C5B se associou e nós teremos, então, C6, C7, C8 e C9 se associando à superfície da bactéria integralmente para formar o chamado complexo de ataque à membrana. Então, todos esses componentes que também estão presentes no plasma, a partir da associação de C5 com toda a outra estrutura que foi formada na superfície da bactéria, vai passo a passo formando essa estrutura que simplesmente se insere na membrana do patógeno a partir da associação de C8, que é bem pesado e bem maior que os outros componentes. A partir dessa associação, essa estrutura vai pesar, vai penetrar na membrana do patógeno, não é bem assim, né? A gente só está fazendo uma associação para formar um poro na membrana desse patógeno. A partir da associação de C8, 9 C9s se associarão nessa sequência e esse poro se formará, chamado de complexo de ataque à membrana. A profundidade dessa estrutura, do entendimento dessa estrutura é muito grande. A gente só está olhando de uma forma superficial, a gente não vai ver em nível molecular e não vai ter um entendimento mais profundo. Isso é só para quem tem um interesse maior, só para a gente ter um conhecimento inicial. Esse complexo de ataque à membrana, como eu falei para vocês, vai formar um poro na superfície do patógeno. E esse poro, que vocês podem observar aqui lateralmente, numa estrutura que pode ser um patógeno, pode ser uma célula, enfim, a gente está trabalhando com uma bactéria hoje como exemplo, ele vai favorecer a saída dos componentes citoplasmáticos, né, do conteúdo citoplasmático para o exterior. E essa bactéria com certeza vai morrer. Aqui a gente tem a estruturação de um complexo de ataque à membrana, mas esse sistema complemento pode ser ativado ao longo da bactéria, formando vários poros, lisando essa bactéria, destruindo essa bactéria, porque a água plasmática vai entrar dentro dessa bactéria e ela vai acabar inchando e explodindo. Certo? Vamos ver a ativação da via alternativa do sistema complemento. A via alternativa, ela é basicamente iniciada pelo lipopolissacarídeo e C3b. É uma das possibilidades, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Mas, além disso, existe a segunda possibilidade. Aqui, pessoal, por favor, são os epítopos antigênicos que podem ser reconhecidos por anticorpos e iniciarem aqui nessa região a via clássica do sistema complemento. Então, podemos ter via alternativa e via clássica sendo ativadas na mesma bactéria ao mesmo tempo, por favor. É uma coisa dinâmica, sempre dinâmico. Temos C3 plasmático, além de todos os outros componentes, que eu não coloquei aqui nesse momento, mas muito C3. Como eu falei para vocês, o C3 é o componente do sistema complemento que está em maior concentração no nosso plasma. Esse C3 plasmático, a todo momento, está sendo hidrolisado pela água existente no plasma. Existe uma hidrólise nas ligações tioésteres desse C3 que acontece a todo momento, transformando esse C3, quebrando nesse C3 numa estrutura chamada de C3H2O, que também pode se associar a lipopolissaccáride.
Então, a via alternativa do sistema complemento pode ser iniciada por C3b, que se associa a esse LPS, ou por C3H2O. Esse C3b originário da via clássica, ou esse C3H2O originário da hidrólise dos C3 existentes no plasma. Vamos optar exatamente pelo C3H2O se associando ao lipopolissacarídeo. Quando existe essa associação, isso aqui permite a adesão do primeiro componente exclusivo da via alternativa do sistema complemento, que é o fator B. Lembram que eu falei para vocês que o fator, né, os componentes exclusivos da via alternativa são fatores? O fator B também está presente no nosso plasma, no plasma sanguíneo. São muitas proteínas existentes no plasma ou no soro, como vocês bem queiram. O fator B, ele se associa a essa estrutura, ele não se associa sozinho ao LPS. A partir do momento que o LPS gruda ao C3H2O, esse C3H2O muda a sua conformação estrutural, favorecendo a ligação do fator B. Ele vai se ligar lá, ó, bonitinho. Quando existe a ligação do fator B, uma outra proteína do sistema complemento, que não é designada com a letra C nem com a letra F, é uma proteína chamada de properdina, ela vai se ligar a esse complexo, estabilizando esse complexo, isto é, evitando o desligamento do fator B. Quando a properdina se liga, o fator B fica estável, muda a sua conformação e expõe sítios de clivagem de um outro componente da via alternativa, que é uma enzima, fator D, uma protease. É a única enzima do sistema complemento, não digo a única, porque sempre tem alguma coisa a mais a ser descoberta, né, com relação ao sistema imunológico, mas essa é uma enzima. Ela está na forma inativa, porém, a partir do momento que ela entra em contato com o fator B, associado a esse complexo, ela cliva o fator B em fator Bzinho, uma porção maior, e uma porção menor, fator Bazinho. Sempre lembrem que a porção maior é Bzinho e a porção menor Azinho. Essa porção maior vai ficar associada a esse complexo, vai se associar. Esse complexo está acontecendo na membrana da bactéria, tudo muito grudadinho na membrana da bactéria. Mas eu vou esquematizar isso aqui do ladinho, tá bom? Então, o fator B se associa e eu vou colocar aqui do ladinho para vocês essa associação resumida. Então, teremos lipopolissacarídeo e a associação de todo o complexo, no final, o fator B. Isto aqui é a C3 convertase, é uma C3 convertase também, assim como temos a C3 convertase na via clássica, temos a C3 convertase na via alternativa. O que a C3 convertase faz, pessoal? Cliva C3 em C3b e C3a. Esse C3b pode se associar a um outro lipopolissacarídeo que esteja nessa bactéria, a um outro, esse aqui, a um outro, ativando a via alternativa várias vezes, ou talvez o C3b iniciado pela via clássica, que também pode estar sendo iniciada através de 2 anticorpos se associando a esses epítopos antigênicos. Então, podemos ter a via alternativa sendo gerada por C3H2O e C3b, tanto da via clássica como da via alternativa. Isso chama-se alça de amplificação do sistema complemento. O C3b, ele é uma estrutura opsonizadora. A partir do momento que o C3b se associa com essa estrutura aqui, porque a tendência do C3b é se associar com essa estrutura, na realidade aqui esquematizada embaixo, ele pode favorecer a fagocitose dessa bactéria por uma célula fagocitária, um macrófago ou um neutrófilo. Então, é uma estrutura opsonizadora, além de iniciar a via alternativa, perdão. Então, aqui a gente tem a possibilidade de C3b se associar a um outro lipopolissacarídeo, iniciando a via alternativa, e também a possibilidade de opsonizar, o C3b se associando, chegando um fagócito aqui, pode abocanhar essa bactéria, interrompendo o restante da ativação do sistema complemento. Se não chegar um fagócito, se o fagócito não acessou essa bactéria, ele está comendo outra bactéria
né, que também tenha C3b, que também tenha anticorpo, enfim, que ele esteja reconhecendo através dos seus receptores de reconhecimento padrão, todas essas possibilidades podem acontecer. Continua o sistema complemento sendo ativado a partir da associação de C3b com essa estrutura que era uma C3 convertase e a partir da associação de C3b ela se transforma numa C5 convertase. C5 convertase da via alternativa cliva C5 em C5a e C5b. O C5b ficará associado a essa estrutura na membrana do patógeno, iniciando a via comum do sistema complemento, com C6, C7, C8, C9 se associando, assim como a via clássica, para formar o complexo de ataque à membrana. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Espero que sim. É realmente meio sufocante, né, esse entendimento, mas só para vocês entenderem a complexidade do nosso organismo, extremamente complexo. Mas não precisa decorar tudo isso, hein? Por favor, não decore. A realidade que obrigar vocês a decorar esse contexto não tem o porquê decorar, porque está em todos os livros, só para a gente ter um entendimento. Aqui um esqueminha um pouquinho mais resumido da ativação da via alternativa. Então a gente tem a geração da C3 convertase pela via clássica, que ativa C3b em C3a. Esse C3b se associa, né, a lipopolissacarídeo. Aqui a gente tem a participação do C3b e não C3H2O, mas pode ser alternativo. O fator B se associa ao C3b. Aqui nesse quadrinho não tem a properdina, porque já está intrínseco que a properdina estabiliza esse complexo. Esse fator B fica vulnerável, né, muda a sua conformação, expõe sítios de clivagem da enzima dessa protease, que é o fator D, cliva o fator B em Bzinho e Azinho. O fator Bzinho ficará associado, gerando a C3 convertase, que pode clivar C3 novamente, e isso se perpetuar ao longo da membrana dessa célula, ou a partir do momento da associação, né, de outro C3b, a gente vai ter a C5 convertase sendo estruturada. C5 convertase cliva C5 em C5a e C5b. O C5b vai se associar, favorecendo vai se associar a esse complexo, favorecendo então que C6, C7, C8 e C9 participem da estruturação do complexo de ataque à membrana. Então o C5b, o C5a, ele vai para o plasma e o C5b se associa ao complexo, favorecendo a ligação de C6, C7, C8 e C9 para a formação do complexo de ataque à membrana. O C5a, assim como C4a, assim como C2a e assim como C3a, tem funções que nós vamos citar na sequência. Já vamos destacar exatamente quais são os principais azinhos com funções particulares no contexto do processo inflamatório, inclusive. Com relação ao MBL, eu coloquei só essa figura, né? Não me dei ao trabalho de fazer a sequência, porque é idêntica à via clássica do sistema complemento. A única coisa que muda é o primeiro componente da via MBL. Nós temos o primeiro componente da via clássica, o C1, que liga a dois anticorpos justapostos, a duas porções FC justapostas. Aqui nós temos uma lectina, L de lectina, B de binding, ligante a manose, que é um carboidrato. Então, são lectinas que ligam a carboidratos na superfície das células. Essa estrutura, ela é formada, né, de MASP1 e MASP2, além da lectina, né? Essa lectina é como se fosse C1Q, e MASP1 como se fosse C1R e MASP2 como se fosse C1S. A partir do momento da ligação dessa estrutura, ela irá se ativar, mudar a sua conformação, expondo sítios de clivagem, vai se transformar numa protease, clivando C4 e C2 em C4A e C4B, C2A e C2B. Certo? Por favor, a sequência é a mesma e a formação do complexo de ataque à membrana. Então, temos três possibilidades de ativação do sistema complemento na superfície do patógeno. Para que essa loucura, meu Deus do céu? Isso é a complexidade do nosso organismo, isso é a natureza, é maravilhoso.
o nosso sistema imunológico ele tem alternativas muito interessantes, porque os patógenos são diversificados e ele precisa ter muitas alternativas para conseguir combater esses patógenos. Se forem patógenos que têm lipopolissacarídeo, as gram-negativas extremamente poderosas, né, com mecanismos de infectividade e de virulência extremamente potentes, elas precisam ser exterminadas o mais rápido possível. O sistema complemento é de extrema importância nesse extermínio, tanto na formação do complexo de ataque à membrana, como favorecendo a fagocitose dessas estruturas o mais rápido possível, impedindo que elas se multipliquem, que elas se instalem no nosso organismo. Indivíduos deficientes do sistema complemento são passíveis de infecções recorrentes, eles padecem de infecções principalmente por bactérias gram-negativas e também por fungos. Então, tem infecções recorrentes, são deficientes, né, nesse combate. Elas são muito eficazes, muito eficientes, muito importantes essas proteínas, além de depurar os imunocomplexos da circulação, que a gente não vai entrar em detalhes novamente aqui. Falamos um pouquinho com o anticorpo, depois a gente vai resgatar esse contexto de depuração dos imunocomplexos em aulas mais específicas, principalmente em autoimunidade. Perdão. Aqui nós temos um resumo de todas as cascatas sendo ativadas e convergindo para a via comum que inicia em C5 convertase. Então, a via clássica nós temos antígeno e anticorpo, né? 2 anticorpos basicamente, 2 IgGs ou uma IgM são capazes de ativar a via clássica do sistema complemento. C1 sendo, né, ativado por esses anticorpos, clivando C4 e C2, gerando C3 convertase, que cliva C3 em C3b. A partir do momento da geração de C3b, existe a possibilidade dessa bactéria ser fagocitada. Então, C3b é uma molécula extremamente potente na opsonização. A via de lectina também gera C3b. A partir do momento C3b, pela via de lectina, na superfície da bactéria, ela pode ser fagocitada também. E a via alternativa da mesma forma, só que com componentes diferenciados, né? P de properdina aqui, viu, pessoal? Fator B, fator D e properdina. C5 convertase, se essa bactéria não for fagocitada em função da geração de C3b e também no caso dos anticorpos estarem opsonizando essa bactéria, a gente tem a IgG como principal opsonizadora, extremamente eficaz na opsonização, porque existem muitos receptores para a porção FC de IgG na superfície dos fagócitos. Aí o que acontece? O complexo de ataque à membrana vai ser gerado e essa bactéria não vai morrer por fagocitose, mas ela vai morrer por lise, por destruição gerada pela formação dos inúmeros complexos de ataque à membrana, como a gente já viu. Nós temos os azinhos que vão ficar no plasma. São muito importantes. Temos o C3A, destacados aqui nessa figura, e o C5A. O destaque maior é o C5A, ele é o mais potente, envolvido na perpetuação do processo inflamatório. C5A, ele estimula mastócito a liberar histamina, perpetuando o processo inflamatório. C3A também, só que em maior proporção. C5A é o destaque de todas as literaturas e de todos os contextos inflamatórios. É uma anafilotoxina C5A, muito importante, além de ser uma molécula quimiotática, né, como todos os outros azinhos. C2A, C3A, C4A também são quimiotáticos, isto é, atraem células para o local da invasão, para o local da lesão, para combater patógenos, para começar a reestruturação tecidual. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixei uma referência bibliográfica um pouquinho mais específica, que fala sobre os, né, autoanticorpos e sistema complemento na patologia da fisiologia renal. Com esses poucos conhecimentos que a gente adquiriu aqui sobre o sistema complemento, dá para entender. Mas o que vocês precisam saber é exatamente aquilo que eu coloquei. Vou voltar aqui, tá? Exatamente isso que eu coloquei para vocês. Que o sistema complemento, ele vai ativar a destruição direta do patógeno, ele vai favorecer a fagocitose desses patógenos, ele vai perpetuar o processo inflamatório através da ativação do mastócito a liberar
Histamina para quê? Para que as células consigam sair do vaso do tecido. Esse processo inflamatório precisa ser perpetuado, né? Senão as células não conseguem acessar o tecido e realizar suas funções. Pelo processo de homeostase, a partir do momento que a inflamação é ativada, a tendência do vaso sanguíneo é voltar ao normal, não ter mais vasodilatação nem permeabilidade. E isso bloqueia a saída das células de dentro do vaso para o tecido. Então, vários compostos inflamatórios, né, que ativam o processo inflamatório, são gerados para favorecer a saída dessas células e o combate a patógenos, repetindo, e a reestruturação tecidual. Então, aqui nós temos a referência bibliográfica, coloquei uma só, o resto vocês podem achar em literaturas básicas, não esquecendo daquele contexto, né, de Bzão, C2A e C4B, em literaturas, né, para formar C3 convertase, da via clássica, em literaturas mais antigas. E nas literaturas mais atuais, seria C2B e C4B. Já está unificado. Na próxima aula, nós vamos aprender como os linfócitos T são ativados. Coloquei para vocês, basicamente, que as dendríticas saem do tecido e vão, né, via sistema linfático até linfonodos regionais ativar linfócitos T. Vamos completar aquela nossa figurinha com a ativação dos linfócitos T inicialmente, e depois a ativação dos linfócitos B, para vocês verem como acontece essa associação. Então, parte a parte, nós estamos completando aquela figurinha lá no início de processo inflamatório, o componente do sistema imunológico participando da ativação do processo inflamatório e combate a patógenos, que a gente está fazendo um paralelo, né, em contextos infecciosos. Então, na próxima aula veremos isso. Não esqueçam de dar o like de vocês, né, ativar o joinha que o pessoal fala, para a gente conseguir continuar com esse projeto, postando as aulas, se vocês gostaram. Deixem, basicamente, as reclamações de vocês, as dúvidas de vocês, escrevam. As críticas construtivas ou destrutivas, como vocês quiserem. E ativem o sininho, inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações das outras aulas que serão postadas e de outros materiais que também eu vou postar na sequência. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Abraço!